Zontes 350e, um lançamento da Zontes, uma scooter, uma marca que já é consagrada, vamos colocar assim, na Europa, principalmente em Portugal. Acompanha alguns conteúdos de portugueses. É uma marca confiável, pelo menos em Portugal e em outros países da Europa. Em Portugal, ela tem uma diferença. O motor dela já entrou aí, o modelo 2024-25, já entrou sendo na norma Euro 5, que é aquela lei de viadagem de emissão de poluentes, né? Nós sabemos que essas pessoas não estão preocupadas com o meio ambiente, isso é só um discurso, uma retórica vazia. Então, lá na Europa, o motor, por causa dessas leis inúteis, o motor acaba sendo capado, ele perde um pouquinho da potência. Então, na Europa, esse modelo tem 36 cavalos, e no Brasil, aí a gente recebeu um pouquinho a mais e ele tem 39 cavalos. Eu vou colocar as informações diretamente do site, isso são informações do site, tanto do site das Zontes de Portugal como o site das Zontes Brasil. Já deve ter um monte de youtubers patrocinados e não patrocinados eufóricos com a coisa, e talvez vocês já tenham visto essas informações por aí. Em Portugal, ela é mais barata que as japonesas, né? Os modelos equivalentes das japonesas Honda e Yamaha da mesma categoria ou uma cilindrada ali próxima. Em Portugal, os modelos da Honda e da Yamaha passam dos 6.000 euros e não oferecem a mesma tecnologia. No caso desse modelo das Zontes, ela chegou, eu vou colocar o preço na tela para vocês, mas salvo engano, por volta de 5.200 euros. Essa informação em si, ela não tem tanto valor, porque é necessário dar um contexto. O salário mínimo do português é por volta de 820 euros. Mas como no Brasil, lá em Portugal, a maioria das pessoas não vive apenas do salário mínimo, porque as pessoas querem um pouco mais de conforto e qualidade de vida. Então o salário médio do português é por volta de 1.200 euros. Então daí você pode tirar uma referência, né, do valor desse modelo das Zontes no Brasil, que chegou aí, arredondando, por 35 mil reais, fora o frete, mas imagino que aqui nas grandes capitais, e especialmente em São Paulo, saia por volta de 36 ou algo, até mesmo 35, realmente. E qual que é o salário mínimo e o salário médio do brasileiro comparado ao português? Eu vou colocar na tela para vocês fazerem esse comparativo. Um ponto para as Zontes que fica é que eles trazem aí um modelo com mais tecnologia que eles têm a oferecer para o restante do mundo, eles estão trazendo aqui para o Brasil, diferente da Yamaha e da Honda, que insiste em nos trazer esses, por exemplo, a X-Max traz um modelo capado para cá, né? Não trouxe o modelo 300 cilindradas. Na cotação do euro atual, esse preço aí de 5.220 euros, mesmo fazendo a conversão, ficaria mais barato do que o valor que é aqui no Brasil, né? Ficaria por volta de 29 mil reais, e aí a gente entende por questões, se você fosse importar, se isso fosse possível, né? Se o Estado permitisse você fazer isso, né? Imagino que até permita, mas só a alta casta que tem dinheiro e influência suficiente para fazer isso. Sairia por volta de 29 mil reais mais os encargos, né? Então daria elas por elas, talvez saísse até mais caro, né? Mas o absurdo fica que mesmo convertendo a moto, ainda o preço em si da moto ainda é menor do que o que eles oferecem aqui. Mas bom, para quem cobra 35 mil reais no X-Max 250, que oferece em tecnologia e em desempenho a metade praticamente do que o modelo das Zontes, né? Então vocês já sabem o que esperar. A Zontes veio até num preço barato se comparado aos absurdos brasileiros, né? As absurdidades brasileiras. Mas é aquilo, se a Yamaha consegue cobrar 35 mil numa moto como a X-Max, provavelmente eu imagino que as Zontes, a JTZ não vai ser
Sim, não vai fazer o papel de bom samaritano e vai manter esse valor, né? Provavelmente isso vai aumentar aí para no mínimo 40 mil reais, né? O que é triste. Uma coisa interessante é que assim, as pessoas não fazem mais o comparativo da mesma categoria. Então ninguém olha, por exemplo, para a HD 300 da SIM, nem a Citicom 300i da SIM também, né? Essas daí estão desprezadas no mercado, é um produto nichado, né? Só quem gosta de SIM realmente que considere. Então as pessoas só estão considerando a XMAX como uma concorrente das Ontes ou o inverso, né? Então vamos fazer um comparativo aqui de preço, né? Porque a gente sabe que de desempenho, tecnologia seria um comparativo desleal, até porque são motos de categorias diferentes. Mas como as pessoas insistem em endeusar a X-Max, né? É Deus no céu e a X-Max na terra. Não entendo isso, mas tudo bem. Então vamos fazer o comparativo aqui. Uma das reclamações das pessoas é que as revisões da SIM, por exemplo, e a maioria das motos da JTZ como um todo, e agora vai ser o caso das Ontes, tem a revisão a cada 3 mil quilômetros. E isso pode impactar negativamente para quem faz viagens constantes, né? Mas você pode abrir mão, né? Dependendo da quilometragem, dependendo da sua necessidade, você pode abrir mão da garantia, né? E fazer a cada 5 mil. Se você perguntar aí, ouvir relatos de donos de motos Citicom, Maxim, Cruisin, você vai ver que a maioria deles faz poucas revisões na concessionária e depois faz no mecânico de confiança ou faz por conta própria, a cada 5 mil km a moto vai. O negócio anda, né? E outra coisa interessante a citar é que assim, garantia no Brasil é garantia pero no mucho. Então não dá para contar 100%, né? Porque assim, no próprio manual você consegue achar que as peças, por exemplo, vamos supor que modelo Y da Yamaha tenha 3 anos de garantia. A moto inteira, não quer dizer que a moto inteira tem 3 anos de garantia. Isso eles não falam, está nas entrelinhas. Cada peça tem uma vida útil diferente. A vela tem um tempo de vida útil diferente do motor. Então sua vela não tem 3 anos de garantia, porque a vida útil dela é menor do que isso. O motor, mesma coisa, o motor como um todo, os componentes do CVT e por aí vai. Acontece muito, se vocês procurarem, vão achar vários relatos de garantias negadas. Então a garantia não é 100%, mas não estou dizendo aqui que você deve sair da garantia ou que você deve se manter na garantia. Você sabe o que é melhor para si. Você é um adulto, já tem condições de saber o que é melhor para sua vida e tem conselheiros melhores do que um estranho que você está ouvindo na internet. Mas vamos para os preços. Então, mesmo sendo feito a cada 3 mil, a gente vai levar em consideração que a revisão até 10 mil km, fazendo um comparativo de quanto que você vai gastar até 10 mil km com a X-Max e com as Ontes 350e. Na revisão de 10 mil km da 350e, você vai gastar o valor de R$210. Na mesma revisão de 1000 km da X-Max, você vai gastar R$220. Diferença pequena, que não vai resolver sua vida, não vai te deixar nem mais rico nem mais pobre. De 3 mil, a revisão de 3 mil km da 350e fica o valor de R$140. E o da X-Max de 5 mil, que seria o equivalente, fica R$168. A de 6 mil da 350e já é um pouco mais pesada, R$450, mas para uma moto 350 no Brasil, ok, né? E da X-Max de 10 mil, que seria o equivalente, fica R$396, né? Um pouco mais barato. E a última, para o nosso comparativo, de 9 mil da 350e, fica R$140. Então, somando tudo, até 10 mil km, você vai gastar um valor de R$886 na 350e e na X-Max você vai gastar o valor de 786, então R$100 de diferença para uma moto em relação de diferença de cilindrada e cavalaria absurda. Faz muita diferença, parece pouco, mas faz muita diferença para cavalos. Até o pessoal tá falando bastante, né? A diferença entre a Cruisin para X-Max já é uma diferença grande de desempenho. X-Max, X-Max. Então, se você pegar a X-Max e comparar, dar um salto, pular a Cruisin, pular os modelos 300 que nós temos aqui e ir direto para um 350, já é muito absurdo assim, a diferença de desempenho, né? Fora toda a tecnologia aí que os youtubers estão comentando aí, né? Tem
botão retroiluminado, a bolha sobe e desce, tem controle elétrico para bolha, né? Tem 2 porta-objetos grandes, tem a entrada USB e tipo C para você fazer o carregamento. Essas tecnologias são muito interessantes, mas nós sabemos, a tecnologia gera algum tipo de problema também. Uma coisa interessante, vou colocar cenas aí de youtubers portugueses enquanto eu faço essa exposição para vocês. Não vou usar de brasileiros porque vocês sabem como o brasileiro é, né? O risco do cara querer derrubar o vídeo porque tá usando as imagens dele, né? Como maneira sem fins lucrativos e nem mostrar o rosto, ele já se sente no direito. Esse negócio de direitos autorais é complicado, mas fica aí, é outro assunto. Mas um detalhe interessante que eu vi em um vídeo português é que eles têm uma solução para problemas com bateria, né? Porque quando você olha assim uma máquina muito bem equipada, cheia de eletroeletrônica, a gente já pensa assim nos possíveis problemas, principalmente se tratando de Brasil. Na questão de clima, né? Faz os extremos, né? Muito frio, muito calor, principalmente quem é do sul e do sudeste. Então a gente já começa a imaginar vários problemas possíveis, né? Se a gente tem as nossas aqui japonesas, consagradas, que com um pouquinho mais de tecnologia que já tem seus problemas, aí um exemplo é a Animax Connect, vamos colocar assim, conectada, né? Em vez de falar tudo ficar usando o inglês a todo momento no meio de palavras em português é meio estranho para mim, mas vamos lá. Então eles arrumaram uma solução para isso. Eles têm uma antena, né? Não sei se na versão brasileira veio, mas aparentemente eles trouxeram a moto idêntica, não caparam ela, trouxeram a idêntica à que é vendida na Europa. Então provavelmente tem também. Ela tem uma espécie de antena que, se houver alguma falha nessa parte eletroeletrônica, na bateria, essa antena ela é independente do restante da moto e ela se comunica com a chave presencial, então você consegue pelo menos pegar os seus pertences sob o banco, embaixo do banco, né? E, por exemplo, se o celular estiver embaixo, ali, se você precisar se deslocar e a moto ir num guincho, você consegue retirar as suas coisas mesmo com esse problema de bateria ou algum outro problema da parte elétrica e eletrônica da moto. Porque nós sabemos que, isso eu acho até interessante na Animax, que além da chave presencial, ela tem uma chave que você pode utilizar, né, que você consegue ter acesso ao baú sob o banco dela. Você tem acesso por um local bem abaixo do baú da scooter mesmo, na parte de baixo da moto, você consegue encaixar a chave ali e abrir a moto, o baú dela com uma chave, de forma mecânica. Você consegue abrir a moto pela chave presencial ou de maneira mecânica tradicional com uma chave. Eu acho muito interessante essas soluções mecânicas para problemas eletroeletrônicos. Eu acho muito interessante porque a tecnologia nessas coisas eletroeletrônicas, elas falham, tem falhas com bugs do sistema, mau contato, então o sistema pode ficar de forma intermitente, então ele funciona e para, ou pode parar de vez. A parte mecânica é diferente, se ela quebrou, acabou. Você conserta ou substitui, não tem muito o que fazer. Então eles arrumaram essa solução com essa antena aí que se comunica e pelo menos seus pertences você consegue pegar, a não ser que a chave presencial também dê problemas, que não é muito difícil de acontecer, pelo menos na experiência que eu tenho com as motos aqui no Brasil, as scooters que tem essa tecnologia. Então seria interessante ter uma solução parecida com a da Animax. Eu imagino que a da X-Max tenha também essa solução com uma chave tradicional que você consegue abrir o baú. O consumo da moto, pelo menos da experiência dos portugueses na Europa, é de 25 km por litro, né? Como é um tanque de 16 litros, a estimativa é de uma autonomia de aproximadamente 400 km. Então isso para uma viagem é muito interessante. E o consumo dela ficou muito parecido com as motos 300 cilindradas scooter que nós temos aqui no Brasil. Tem gente que tem uma tocada mais forte, faz menos do que isso. Eu imagino que mesmo com a tocada forte, ela vai se manter aí em 23, 25, que é o que, por exemplo, uma X-Max garupada faz menos que isso. Então são coisas de se pensar, são coisas para se analisar. Aí, claro que isso vai depender da tocada, né? Tem gente que faz quase 30 km por litro com uma Cruisin, isso na cidade, né? Então, é aquilo. Cada moto tem uma particularidade, né? A mesma moto, o mesmo modelo de moto, se eu e você comprarmos o mesmo modelo, a minha vai ter um comportamento diferente da sua
Assim, mesmo se a gente tivesse as mesmas características físicas e tocasse da mesma forma, ainda pode haver alguma diferença, né? Cada moto é única, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Mas no mais, o que eu queria dizer é isso, vídeo informativo, sem like, sem inscrição, sem nada.